Terça-feira, 7 de novembro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, terça-feira, 7 de novembro de 2023. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos do WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. E eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, terça-feira, 7 de novembro de 2023. O Vasco venceu ontem, uma vitória sensacional, uma vitória espetacular do Vasco ontem. Vasco venceu o Botafogo ontem por 1-0 em São Januário, lotado. A torcida do Vasco espetacular, sensacional, mais uma vez lotou, o Caldeirão ferveu. A torcida do Vasco ontem botou o time nas costas e levou o time para esta vitória, uma vitória grande do Vasco, uma vitória do tamanho do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Gol de Paulo Henrique, jogou muito o Paulo Henrique, jogou muito o Michael. Jogadores que entraram e acertaram esse sistema defensivo do Vasco. Graças a Deus o Ramon Dias achou o time a tempo do Vasco conseguir as vitórias e os pontos necessários para nós alcançarmos nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. Esses dois jogadores ontem jogaram muita bola, Michael e Paulo Henrique. Paulo Henrique, autor do gol da vitória. Um belo gol, um golaço de fora da área, de canhota, ele que é destro, ele que é lateral direito. Então ontem o Vasco era pior no jogo até fazer o gol aos 28 minutos do primeiro tempo. E até ali a torcida apoiando, o time estava até os 28 minutos do primeiro tempo, até o gol do Vasco. O Botafogo era melhor, o Vasco não se encontrava ainda na partida. Porém, a torcida do Vasco desde o início mostrou para os jogadores: hoje nós vamos juntos, como sempre fazemos. Botou o time nas costas, apoiando e cantando do início ao fim. Sensacional a torcida do Vasco. E o Vasco e o Vasco foi no tom da torcida, né? O Vasco seguiu tentando e aos 28 minutos consegue o gol, um golaço do Paulo Henrique, um passe do Michael. Paulo Henrique recebe o passe do Michael, corta para dentro, corta o primeiro, corta o segundo e bate de canhota, sem chances para o goleiro Lucas Perry do Botafogo. E dali em diante o jogo muda completamente. A torcida do Vasco
entra de vez no jogo, ela que já estava no jogo, né? Como eu já falei, colocando o time nas costas e levando o time no colo, que é o que ela mais tem feito. Qualquer palavra que eu diga aqui de elogio à torcida do Vasco é espetacular, é sensacional, na minha opinião. Será sempre pouco. E a partir do gol do Vasco, o jogo muda, o Vasco melhora no jogo, o Botafogo sente, como não sentir, né? Todos os times que jogam em São Januário lotado, quando o Vasco sai na frente, todos os times sentem, o Botafogo não foi diferente. O Botafogo é um grande time, o Botafogo é um time muito bom. Mesmo com a derrota, continua sendo líder do campeonato. Então o Vasco, uma vitória gigante do Vasco, gigante como o nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. O Vasco venceu o líder do campeonato. Então, como não podia ser diferente, a notícia, a análise do jogo, vamos à análise do jogo, vamos à notícia, que é no tom da torcida. O Vasco vai no tom da torcida, o Vasco anula o Botafogo e deixa o Z4 empurrando o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. O Vasco sai da zona de rebaixamento, que era o nosso grande objetivo ontem. Eu falei no vídeo que eu subi ontem aqui no canal, convocando a torcida do Vasco para o nosso grande objetivo ontem, que era sair da zona de rebaixamento ontem. E nós saímos e empurramos o Cruzeiro, que agora está na zona de rebaixamento. Com atuação defensiva impecável, principalmente de Michael e Paulo Henrique. Na verdade, todo mundo, né? Que jogou o Medel também, que jogou o Piton. Mas vamos à notícia. Com atuação defensiva impecável, time vence clássico em São Januário e respira no Brasileirão. Não é sempre que acontece, foram alguns tropeços em casa. Mas quando o time do Vasco entra em sintonia com a arquibancada de São Januário, geralmente coisas boas acontecem. Com o estádio lotado e pulsando desde os primeiros minutos, a equipe de Ramon Dias entregou tudo em campo ontem. Anulou o Botafogo e saiu da zona de rebaixamento após vencer o clássico por 1-0. Notícia segue. Foi um Vasco que não deixou o líder do campeonato respirar. Com um sistema defensivo impecável e entrega de todos, o goleiro Léo Jardim, tantas vezes herói na temporada, praticamente não trabalhou. O adversário nada conseguiu criar durante a maior parte do jogo. Medel e Michael tiveram atuações monstruosas, assim como o restante do sistema defensivo. Paulo Henrique foi o herói improvável. É um Vasco que vive na berlinda. Ainda tem uma situação desconfortável, mas novamente deixa uma mensagem clara. Não faltará luta até o final. Restam 6 jogos para o fim do Brasileirão. Hoje o clube acorda fora do Z4 com 37 pontos, na 16ª colocação, empurrando o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. A notícia segue, o herói improvável. Apesar do resumo, não foi o único, não foi um início de jogo animador. Perdão, pessoal. Não foi um início de jogo animador. O Botafogo teve a bola e mais volume nos primeiros 20 minutos. Ensaiou uma pressão, ganhou a maioria dos rebotes, mas não levou perigo. Em uma estratégia até certo ponto arriscada, o Vasco se fechou e tentou encaixar contra-ataques, o que pouco aconteceu na primeira metade da etapa inicial. De toda forma, o Vasco suportou bem seu pior momento no jogo e depois equilibrou o duelo. Sempre muito sólido defensivamente, o time tentava sair rapidamente. Piton e Eric Marcos ensaiaram pela esquerda, mas foi pela direita que o clube encontrou o caminho da vitória. Paulinho e Paulo Henrique fizeram boa dobradinha nas costas de Marçal. Foi por ali que o lateral fez bela jogada individual e chutou forte de fora da área para fazer o gol. O Vasco ainda teve 2 boas jogadas com o lateral pela direita. Em uma delas, após tabela com Paulinho, ele achou o Peck na área. O atacante empurrou para a rede, mas estava em posição irregular.
A zaga teve a atuação monstruosa, a zaga do Vasco teve a atuação monstruosa. Notícia segue. O bom chute de fora da área de Gabriel Peck no início do segundo tempo levantou a torcida, mas a lesão de Eric Marcos no lance seguinte gerou apreensão. A opção de Ramon Dias por Alex Teixeira gerou ainda mais apreensão. Alex não é um jogador de velocidade, mas contagiado pelo ritmo de jogo, correu e entregou tudo. Pode ter tomado algumas decisões erradas no ataque, mas não deixou a pegada do time cair. A notícia segue e o segundo tempo foi todo assim. Do outro lado, Lúcio Flávio arriscou, colocou Diego Costa ao lado de Tiquinho Soares, mas os renomados centroavantes do Botafogo não viram a bola. Medel e Michael ganharam todas. Zé Gabriel, os laterais, não deram espaços. Paulinho e Gabriel Peck foram incansáveis. Verratti, embora não tenha tido muitas chances de gol, ajudou atrás e incomodou muito na frente. Léo Jardim assistiu. O Verratti é um monstro. Nosso centroavante, camisa 99. Mesmo quando não marca, ele é um monstro em campo. O nosso pirata da colina jogou muita bola também ontem. Repito, mesmo não fazendo o gol, que é a sua função. Esse foi o Vasco, longe de ser brilhante, mas com uma entrega impressionante. O time comprou o barulho da torcida de Ramon Dias e deu mais um passo importante para permanecer na Série A. Pessoal, entrada de jogadores como a entrada do Michael no lugar do Léo Pelé, a entrada do Paulo Henrique no lugar do morto Puma Rodrigues, jogador morto, esse desgraçado desse Puma Rodrigues. Então a entrada de jogadores maior, entradas pontuais, Michael no lugar de Léo Pelé, Paulo Henrique no lugar do morto Puma Rodrigues e a saída do Paê. O Paê tinha perdido a posição lá atrás, lá antes dele virar titular, ele tinha perdido a posição para o Marlon Gomes. Depois ele vira titular e agora ele perde a posição para o Eric Marcos, que foi também fundamental. E aí o Eric Marcos sai lesionado e entra o Alex Teixeira. O Paê nem entrou no time ontem, a torcida nem lembrou disso, a torcida nem reclamou nada. O time jogou muita bola ontem. Portanto, esses jogadores que entraram, Michael, Paulo Henrique e o Eric Marcos, nos lugares de Léo Pelé, Puma Rodrigues e Paê, é esse novo time do Vasco que, graças a Deus, o Ramon Dias achou esse time. E esse é o time do Vasco que nós vamos agora, 6 finais que faltam. Agora nós vamos até o final com esse time. E, na minha opinião, o Vasco não cai mais. Na minha opinião, o Vasco não cai mais. Estão afundados agora na zona de rebaixamento. Cruzeiro, Goiás e os já rebaixados, na minha opinião, Coritiba e América Mineiro. E na minha opinião não vai mudar mais. Faltam apenas 6 jogos. Não vai mudar mais. O rendimento desses times é ruim, portanto, restam, na minha opinião, 2 vagas, né? Pois, na minha opinião, Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados. E os outros 2 rebaixados são Cruzeiro e Goiás. Na minha opinião, não vai mudar mais os 4 da zona de rebaixamento nesses 6 jogos que faltam. Estou cravando aqui, nesse dia de hoje, 7 de novembro de 2023, após essa gigantesca vitória do Vasco sobre o Botafogo, que os rebaixados serão Coritiba, América Mineiro, Goiás e Cruzeiro. O Vasco não cai mais. Portanto, pessoal, uma outra notícia que sai notícia importante que envolve o presente e o futuro do nosso clube, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. O Eduardo Paes assina o projeto de lei para viabilizar a reforma de São Januário, o nosso estádio do Vasco,
o nosso mítico estádio do nosso Vascão, que nós temos tanto orgulho, a nossa casa. A Câmara de Vereadores ainda tem que aprovar o potencial construtivo do estádio. Essa notícia quentinha que saiu hoje, pessoal. Importantíssima notícia que eu estou trazendo aqui no canal. O potencial construtivo de São Januário saiu do papel nesta terça-feira, ou seja, hoje. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou o projeto de lei que vai viabilizar a reforma do estádio, do mítico estádio do Vasco. Agora ainda é necessária a aprovação da Câmara de Vereadores para o clube ter os recursos para a obra. A notícia segue. Abre aspas para o prefeito Eduardo Paes, declaração do prefeito Eduardo Paes. Tenho a honra de assinar o projeto de lei viabilizando a construção do novo estádio de São Januário. O que a gente está fazendo é pegando o potencial construtivo de São Januário, o que poderia se construir ali, e levando para outra área da cidade, na Barra da Tijuca. Isso permite viabilizar recursos. Só que a gente não permite que os recursos vão em dinheiro para o Vasco. A gente obriga que esses recursos sejam para a construção do novo estádio de São Januário, disse Eduardo Paes em uma publicação em uma rede social. Notícia segue. O prefeito que torce para o Vasco e teve diversas reuniões com o clube ao longo do mandato do presidente Jorge Salgado se colocou à disposição dos outros clubes do Rio de Janeiro. Abre aspas para o prefeito Eduardo Paes, mais uma declaração do prefeito Eduardo Paes. Isso foi um pedido desde o início da administração do presidente Salgado, a quem eu queria homenagear e agradecer. E deixar um recado: a gente está numa negociação com o Fluminense, o Botafogo já está lá com o Engenhão, estamos abertos para o Flamengo para ajudar os clubes do Rio de Janeiro, afirmou Eduardo Paes. Potencial construtivo. Notícia segue. O projeto de lei assinado pelo prefeito consiste na transferência do potencial construtivo de São Januário para as regiões da Barra da Tijuca. Enquanto aguarda a aprovação dos vereadores, o clube se adiantou para negociar a venda desse potencial construtivo. Apesar de não poder selar o negócio, já tem um pré-acordo de venda para um empreendimento na Barra da Tijuca. Os valores giram em torno de 500 milhões de reais. O potencial construtivo diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. Toda a cidade tem um plano diretor com as características de cada região. E cada uma dessas áreas tem regras próprias para a construção. Notícia segue. O terreno onde está localizado São Januário, por exemplo, é enorme e tem um grande potencial construtivo. Mas um estádio não demanda a utilização de todo esse potencial. A negociação com a prefeitura visa autorização para que essa capacidade de construir a mais fosse transferida para o Vasco em outro local. Com o dinheiro da venda do potencial construtivo, é o que o Vasco vai realizar a reforma e ampliação de São Januário. O clube tem como base o projeto desenvolvido pela W Torre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, realizada pelo arquiteto Sérgio Dias. A capacidade seria para até 43 mil torcedores. Seria, não será, vai sair, pessoal. Saiu do papel, o prefeito assinou, vai para a Câmara agora para aprovar. E vai sair, já adianto aqui, informações que vêm dos bastidores do Vasco, informações que vêm de dentro do Vasco. São Januário será ampliado para aproximadamente 43 mil torcedores, o que será sensacional para a torcida do Vasco, essa gigantesca massa do Vasco que merece. Imagina se a torcida do Vasco faz o que faz com São Januário, com 20 mil torcedores, imagina, pessoal, com 45 mil torcedores, mais do que o dobro. Será sensacional, será espetacular. Mais uma notícia que sai, pessoal, que é a seguinte, ó. Importante também, pois também envolve o presente e o futuro do nosso clube, está ligada diretamente a esta notícia da ampliação de São Januário, que é o seguinte:
Vasco pede impugnação do edital de chamamento público do Maracanã. Prazo final para entrega das propostas pela administração temporária do estádio é dia 9 de novembro. O governo do Rio de Janeiro tem até esta quarta-feira para responder o clube. O Vasco ingressou com pedido para impugnação do edital de chamamento público do Maracanã. O clube fez a solicitação na última quarta-feira e ainda aguarda a resposta da Comissão de Licitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O chamamento público diz respeito ao próximo termo de permissão de uso TPU, com a duração de até 1 ano, e está restrito apenas às organizações esportivas do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a Arena 360, que administra o Mané Garrincha. Pessoal, o vídeo tem um tempo, eu estou chegando aqui ao final desse vídeo, por causa do tempo do vídeo. Eu prometo que eu trago o restante, o complemento dessa notícia no próximo vídeo. Eu vou voltar com mais atualizações das notícias do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer o canal do Vasco, pessoal. O Vasco não cai mais, pessoal. O Vasco não cai mais, troca cravando isso aqui hoje. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.